Bom dia, meu povo, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Ápice Talks, hoje pela manhã, finalizando o mês da mulher, ninguém melhor do que Sara Delfim, a gente escolheu assim, desde o ano passado que a gente queria fazer essa live, esse bate-papo com a Sara, e esse ano a gente conseguiu, analista de mercado, analista de setor, mercado acionário, hoje a gente vai fazer um bate-papo super legal com ela. Sejam muito bem-vindos aqui ao Ápice Talks. Sara, muito bem-vinda ao Ápice Talks. Muito obrigada pelo teu tempo. Hoje de manhã foi o único horário que a gente conseguiu para a gente poder conversar um pouquinho, fazer esse bate-papo aqui para os nossos clientes, assinantes do nosso canal. E aí já vem o primeiro pedidinho, gente. Entra lá no nosso canal do YouTube. Todas as nossas lives, todos os nossos bate-papos ficam gravados, é para vocês, informação de qualidade. Para isso que a gente está aqui, para poder ajudar você a tomar melhores decisões sobre a alocação dos seus investimentos. Sara Delfim, me conta tudo, a gente quer saber tudo e como a gente está no mês da mulher, primeiro eu quero que você se apresente para quem ainda não te conhece, como foi tua trajetória, sendo analista de mercado de ações, de setor, um setor brabo, né, como a gente fala. Você foi tida, né, escolhida aí por 10 anos como uma das melhores analistas da América Latina. Isso é um feito que poucos conseguem. Eu quero que você se apresente aí, já vou te colocar na berlinda para você se apresentar um pouquinho para o pessoal que ainda não te conhece, contar um pouquinho dessa trajetória para a gente entrar no mercado de ações, como é que vocês da Dália estão olhando, a alocação de recurso, como que vocês enxergam aí 2021, 2022, mas primeiro seja muito bem-vinda e se apresente para a gente, por favor, e traga essa sua trajetória para inspirar ainda mais mulheres nessa trajetória do mercado financeiro. Ótimo, bom dia. Obrigada, Milena, pelo convite. Obrigada, Ápice, por organizar esse bate-papo de manhã. Muito legal tomar cafezinho com a Milena, sempre aí animada, sorridente. É muito bom começar o dia assim. Obrigada. Vamos lá, falar de carreira, né? A minha carreira foi relativamente simples, né? Eu entrei na faculdade de economia muito sem referência, né? Meu pai era engenheiro, minha mãe sempre foi dona de casa, mas eu me interessava pelo assunto de alguma forma. Entrei na faculdade e foi lá que eu realmente conheci, né, a economia e o mercado financeiro, me encantei, né? Tinha professores, né, que eram banqueiros ou que eram da área do governo. E decidi naquele momento, bom, eu quero trabalhar em banco, quero trabalhar no mercado financeiro e já comecei a buscar estágios, enfim. E aí fiquei 22 anos praticamente trabalhando em grandes bancos, sempre fazendo análise de investimentos, né? Então o que eu fazia era recomendar para os investidores que ação comprar ou que ação vender no Brasil e na América Latina. E aí, no final de 2017, eu decidi encerrar o meu ciclo em grandes bancos, né, depois de 22 anos, e pensei que eu precisava de um propósito, né? O que eu vou fazer agora? E foi aí que nasceu a ideia da Dália, que foi feita assim com muito carinho por mim e por mais, inicialmente, né, 4 sócios principais, hoje já somos 6 sócios principais, né? Parece simples, Milena, assim, mas tanto a minha carreira quanto a maternidade, assim, foram muito difíceis, assim, parece tudo simples e linear, mas não foi, né? Eu tive algumas dificuldades para ser promovida, tive algumas dificuldades para conquistar o respeito das pessoas. Eu sempre trabalhei em bancos muito grandes e americanos, então tinha uma cultura um pouco mais machista em determinadas áreas, mas eu acho que eu soube lidar, né, e usar da minha minoria a meu favor, né? Quando você vai numa reunião e tinham 15 homens e só você de menina, eu não me abatia ou me sentia inferior. Eu falava, pô, qual é a chance do líder, né, da reunião, do apresentador, lembrar do Rodrigo, do Pedro, do Fernando? Ele vai lembrar da Sara. Era a única mulher que estava naquela mesa ou naquele auditório. Então, eu tentava, assim, aquela coisa do copo cheio e do copo vazio, sabe? Tentar achar o lado bom das coisas. Então, acho que foi essa perseverança, não dar muita bola, né? Eu acho que para esses preconceitos. E também, assim, a gente tem que ter medo do desconhecido, né? O conhecido, a gente sabe que a gente tem que lidar com ele.
Então, como eu já sabia que tinha esse viés machista, e principalmente depois que eu me tornei mãe, porque, assim, eu não vou dizer aqui que depois que eu fui mãe, eu continuei 100% dedicada ao trabalho como eu era antes da maternidade, assim, todo mundo que está aqui, seja homem ou mulher, sabe que a gente, em 99% das vezes, é a gente que leva ao médico, é a gente que vai na reunião da escola, é a gente que às vezes para um minutinho para fazer o pão de açúcar online, para entregar compras em casa. É normal, né? Faz parte, né, da gente equilibrar esses dois pratos, né, mãe e profissional. Mas eu acho que também o que me ajudou foi a transparência, né? Assim, eu sempre deixei muito aberto no trabalho. Olha, agora a minha rotina está diferente. Vocês vão ter que acreditar que o home office funciona. Então, eu saía de casa mais cedo, do trabalho mais cedo, ia para casa, fazia as minhas funções de mãe e depois eu me conectava e continuava trabalhando. Assim, eu sempre continuei entregando o trabalho. Mas como eu já sabia que tinha esse viés, o que eu fazia, né? Eu já sabia quando que os chefes, né, estavam definindo o bônus da área e o bônus por pessoa. Eu ia lá como na sala do meu chefe e levava o meu próprio dossiê do ano. Olha, eu fiz isso ao longo do ano, eu fiz esses eventos, eu tive essas conquistas, a gente resolveu esses problemas, porque ele já não teria argumento de que eu produzi menos do que o esperado, né? Porque não dá para o chefe acumular tanta informação. Então, as pessoas têm, acho que essa minha postura proativa também, né, e não reativa, acho que também me ajudou. E na função, né, na carreira de mãe, também não foi simples, assim, eu tive muita dificuldade para engravidar, né, eu fiz a decisão de ser uma mãe mais velha, né, eu foquei primeiro no trabalho, por necessidade, também porque estava gostando, e então demorei aí bastante tempo para engravidar, e fiz um longo tratamento e engravidei de gêmeos. E hoje eu sou mãe de gêmeos de 7 anos, é uma loucura. Que delícia e que loucura! Que loucura. E é legal, assim, porque às vezes fala, nossa, mas deve ser difícil, né? Eu falo assim, não é fácil, né? Mas ao mesmo tempo, eles me trouxeram uma nova inspiração, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que precisa de um propósito, né? Cheguei no final da minha carreira em banco, nossa, tipo, eu já não vejo propósito no meu trabalho, eu preciso de um outro propósito. Bom, antes você guardava dinheiro, né, poupança, porque você queria viajar, você queria trocar de apartamento, sei lá, você queria fazer essas coisas, né? Depois que você é mãe, o propósito da poupança muda, né? Ah, eu preciso poupar, que eu quero que eles estudem aqui, ou que eles estudem lá fora, e que volte, que não sei o quê. Então, assim, eu preciso desses propósitos, né? Agora eu preciso achar o meu próximo propósito. Para continuar aí nessa loucura, nesse ritmo. Bom, mas os meninos agora que estão com 7 anos, né? Ainda vai ter propósito de sobra aí também, né? No Tem. carreira mãe, né, Sara? É. Você falando isso é engraçado porque não me veio, eu não sou mãe, e porque não me veio essa vontade mesmo, né? Então eu fico canalizando essa coisa do estado maternal em outras frentes, né? Com outros trabalhos, enfim. E a gente precisa mesmo de propósito, né? A minha mudança toda ocorreu ali quando eu estava chegando nos 40, e 40 anos para mim foi um divisor de águas, porque eu realmente me questionei, né? Bom, então, você está na metade da sua vida, amiga, e aí, a próxima metade, né? O que você vai dar para o mundo? E foram as decisões ali mais importantes da minha vida também, de uma mudança de local de carreira também. E é bom porque quando a gente faz por propósito, quando a gente encontra, né, o nosso propósito, a razão de tudo, a gente aguenta tudo, né? Passa por cima de tudo, a gente vê tudo pelo lado bom, como você falou, e ser mulher nesse mercado é mais difícil, mas ao mesmo tempo é mais fácil, porque se você se demonstra a pessoa que você é, se você é competente naquilo que você é, e se você vai atrás do que você quer, as portas se abrem, né? Porque, como você falou, não tem como não abrir, porque você montou ali seu dossiê, você mostrava, então essa proatividade é a gente ter certeza de quem a gente é, né? Que é aquela busca interior para a gente se mostrar no exterior como realmente a gente é, e isso é fantástico. Agora, Sara, como
que você conseguiu, por 10 anos, ser uma das melhores analistas da América Latina. Como que foi essa trajetória? Quando eu li isso, eu falei assim, gente, é muito fera. Eu sei que vocês são fera, todo o conjunto da obra, né, Dália, assim, todos os clientes que a gente faz assessoria personalizada tem Dália na composição da carteira, né? Então, para a gente chegar ali na composição da carteira do Dália, primeiro eu quero que você conte esses 10 anos, como que você olhava o mercado, qual foi o teu olhar diferente para o mercado acionário, e isso no ambiente América Latina toda, né? Conta como é que foi esse desenrolar aí. Não, eu acho que dá, assim, dá para resumir, eu acho que o conceito era muita consistência, muita resiliência, assim, eu estipulei uma rotina que funcionava muito bem e que também permitia que eu e as pessoas que trabalhavam comigo, né, normalmente o que a gente faz, né, a gente tem minicélulas, né, na área de análise, então tem um analista que normalmente trabalha, né, como analista júnior e cobre um determinado setor e explora, né, bem no detalhe as empresas daquele setor. Então, a minha rotina era assim, de manhã eu pegava todo o tempo para ligar para as empresas, estar sempre bem informada, explorar ao máximo o que pode sair de notícia boa, notícia ruim, falava com órgãos de governo, com reguladores, mas muito consistentemente, assim, né, com uma rotina muito determinada. Então, de manhã eu gastava meu tempo explorando o que podia acontecer ali de notícias, de novidades, se a empresa estava olhando uma aquisição para fazer ou não, porque esse era o nosso trabalho, né? Tentar prever o futuro, né? Se você ficar sentada ali na cadeira sem se comunicar com ninguém, dificilmente você vai saber o que pode acontecer no futuro. E aí, à tarde, era quando eu produzia. Era quando eu ligava para os investidores para falar das minhas ideias, o que eles poderiam fazer para ganhar dinheiro, né? Comprar ou vender e aonde, aonde eu escrevia os relatórios de recomendação. Então, assim, acho que foi essa consistência, sabe? Assim, todo dia o investidor recebia um e-mail meu com uma ideia, né, de análise ou de oportunidade. Eu estava também sempre de forma consistente organizando eventos, né? Por exemplo, chamava o presidente da Gol para conversar com 10 investidores. Então, a gente organizava esse evento para os investidores saberem da própria empresa, né, pela boca da empresa, qual que era a estratégia naquele momento. Então, acho que foi isso, Milena, resiliência, consistência, sabe? E a proximidade, assim, antigamente, né, assim, 2 anos atrás, antigamente, era muito cara a cara, né? Você de fato tinha uma relação pessoal com as pessoas, né? Você fazia muita reunião presencial. Eu acho que depois que você faz 20 anos de reunião com as mesmas pessoas, você acaba também se tornando assim um pouco psicóloga das empresas, sabe? De discutir a estratégia, como é que o investidor poderia receber essa notícia, Sara? Você acha que faz sentido essa nossa estratégia? Então, a gente acabava tendo uma relação um pouco até de conselheira, né, das empresas na tomada de decisão. E essas relações de longo prazo também se fortalecem, acho que ajudam, né, na sua reputação, né, na visão que o mercado tem sobre você. E é interessante, assim, o que você falou, né, da mulher equilibrar os pratos e decidir várias coisas, como ser mãe ou não ser mãe. E eu, assim, eu pessoalmente eu fico muito brava quando a gente está em eventos e as pessoas falam, mas a mulher não nasceu para tomar risco, a mulher não gosta de risco, a mulher tem medo. E eu fico brava, assim, porque as decisões mais importantes da vida ou da família, né, somos nós que tomamos, e são decisões de risco. A decisão de ser mãe ou não ser mãe é uma decisão de risco, né? Que a proposta de emprego aceitar ou se aceita mudar de emprego é uma decisão de risco. Escolher onde seu filho estuda, escolher a pessoa que vai te ajudar a criar os filhos em casa enquanto você está no trabalho, é uma decisão de risco. Então, eu fico muito brava quando eu ouço essa frase, mulher não gosta de risco. E a gente toma o risco de dizer o sim, né, no pedido de casamento também, né? Uma caixinha de surpresas. A gente toma risco o tempo todo, né? Então, isso não é diferente para os investimentos, enfim, né? Eu acho que a gente só é mais cautelosa, isso é uma qualidade boa, não é uma qualidade ruim, não.
É verdade. Sempre vai buscar mais informação, né? O comportamento, por exemplo, a carteira que eu atendo, os meus clientes, né? Nesse mês eu falei assim, nossa, deixa eu ver aqui, porque todo mundo sempre fala, né? A mulher ainda está crescente, ainda é muito tímida no mercado acionário, por exemplo. E é engraçado porque o vínculo, né? A empatia, ela acontece de uma forma tão bacana que esse mês, né, eu falei assim, vou dar uma olhada aqui na minha carteira. E eu atendo hoje, metade da minha carteira é de mulheres. E mulheres que estão no mercado de ações, compra e vende ação, fundos de ações, que acompanham a gente. Então, isso eu acho que demorou muito tempo, muito pela falta de informação, porque como nós somos mais cautelosas, né, concordo com isso, a gente quer saber muito, às vezes a gente quer saber tudo primeiro para depois tomar a opção, porque a gente, quando toma opção, é muito abastada em informações e essa decisão, ela normalmente não volta, né, a gente não volta atrás. E agora não, a gente já está percebendo, eu estou percebendo que a gente entende, a mulher está buscando mais informação, mas ela também não está mais na espera de tanto tempo para tomar uma decisão. Então, a gente já encarou que o mercado financeiro ele é de longo prazo, quando a gente fala sobretudo de risco, né? E aí é muito engraçado porque combina perfeitamente com o propósito de vocês, né? Então, quando eu apresento Dália, eu sempre falo assim, o foco da Dália, que eu estou lendo pelo site de vocês, inclusive, é a geração de retorno responsável, né? Replicável e perene para os nossos cotistas. Então, não tem como não acreditar em uma casa que fala um negócio desse, que tem tantas mulheres na gestão, né? Então, é o casamento do mundo perfeito, é você ter a consistência na análise, é você entender que o objetivo é esse ganho responsável, perene e consistente, tudo que todas nós mulheres adoramos. Mas eu acho consistência, que perene, resiliência, né? E do longo prazo. Eu acho que essa essência assim da filosofia de investimento da empresa reflete muito a essência dos sócios, né, dos gestores e dos analistas. Assim, somos relativamente jovens, né, mas todos com filhos de pequenos, assim. Então você tem que pensar a longo prazo nos investimentos, né? Você não pode ter muito susto ao longo do caminho, porque você ainda tem uma longa jornada de pessoas que dependem de você, né? Então, a gente meio que colocou a nossa realidade pessoal na carteira, né? Tem que ser uma carteira que resistente, consistente, que não dê susto, que a gente consiga dormir tranquilo. E a gente acha que tem conseguido entregar, né? Aí, ao longo do tempo, esse propósito para o nosso cotista, né? E toda a minha poupança, a poupança da minha família, está na Dália, né? Não importa em que fundo, mas está na Dália. Então, a gente está super alinhado nessa proposta com o nosso cotista. Maravilha. Sari, falando desse alinhamento, como que vocês enxergam o momento atual? Risco Estados Unidos, considerando tudo. Para quem não sabe, hoje, Dália, a gente tem instrumento que opera Brasil, a gente tem instrumento de multimercado, Total Return, que opera Brasil, opera fora, e a gente tem o global, que é muito mais voltado para o mercado global, como o nome já diz. Falando um pouquinho dessas estratégias, como que vocês enxergam esse momento atual, né? Antes disso, ano passado, nesse mês, a gente teve aquela desvalorização pauleira, né? E quando todo mundo botou a mão na cabeça e falou assim, meu Deus, Milena, derreteu o fundo. Eu falei assim, calma, que volta. E em pouco tempo vocês realmente voltaram e hoje está muito superior, né? Quando a gente pega resultado dos fundos, quem acompanha a gente, Dália institucional 12 meses 52%, Global Allocation 29% praticamente, Total Return 36% em 12 meses. Então, antes da gente falar como que vocês estão operando, como vocês enxergam esse momento atual, como foi esse movimento no ano passado, até para o investidor entender que mesmo num momento como foi o ano passado, que ninguém sabia, era o inesperado, ninguém sabia para onde ia,
vocês, com consistência, em pouco tempo, vocês conseguiram essa recuperação. Porque o mercado está volátil, muito inconstante, né? Falando de curtíssimo prazo. Hoje de manhã aí a tendência é de queda, já olhando aqui Bloomberg, que o mercado americano preocupadíssimo com esses 3 trilhões e tributação de grandes fortunas, enfim, é muita coisa, muita volatilidade aí que está nesse prato todo para a gente fazer. Então, primeiro eu quero que o investidor entenda como foi que vocês operaram no ano passado, que era às cegas, e que vocês conseguiram resultados fenomenais em 12 meses, e como vocês enxergam o mercado de hoje, curto prazo, e 22, 23. Não, vamos lá. Então, sobre o ano passado, assim, o fundo de ações, né, que é o Dália Ações, não tem muito como escapar, né? Ele é puro Brasil, puro ações, então caiu na paulada e levou um pouco mais de tempo para se recuperar, mas recuperou. No Dália Total Return e no Dália Global, ele é muito diversificado, né? A gente faz ações Brasil, a gente faz ações lá fora, principalmente Estados Unidos, mas a gente pode fazer outros continentes também. A gente faz muito dólar, moedas em geral, faz juros também e faz metais, né? Assim, quem acompanha mais de perto sabe que desde o primeiro dia de Dália, né, a gente carrega uma posição comprada em dólar, comprada em ouro. Depois a gente colocou o cobre na época da pandemia. Então, assim, essa diversificação, ela nos ajudou muito ao longo do ano passado. Que, obviamente, né, a parte de bolsa despencou naquele momento de pânico, mas o dólar subiu, o ouro subiu, vários outros ativos que a gente tinha na carteira subiram. Então, você conseguiu cair muito menos do que o mercado como um todo e conseguiu também se recuperar numa velocidade mais rápida, né? Porque a gente pode ter essa criatividade dentro do fundo, né? O mandato multimercado, você ter vários ativos dentro dele. E, assim, obviamente, no primeiro momento, a gente não sabia o que estava acontecendo, né? O que é esse vírus, né? Ele é só na China? Ele já chegou na Europa, ele já chegou nos Estados Unidos e chegou no italiano aqui no Brasil, assim, era um negócio... E a gente foi tentando estudar, né? Assim, quando você não tem muita visibilidade, o que você faz? Você baixa a vela, então a gente reduziu a exposição às bolsas e aumentou o que normalmente funciona bem em cenários de medo, de risco, que é o dólar, moedas, juros e a parte de ouro, né? Ouro é sempre tido como um ativo defensivo. Mas quando chegou ali no final de março, comecinho de abril, o que a gente viu? Eu falei assim, pô, já fez o pico de contaminação na China, em breve vai fazer o pico na Europa, e a história vai se repetir para os Estados Unidos e para o Brasil. Assim, todo mundo vai se contaminar, mas vai chegar o pico e as coisas voltam a se normalizar. Então, a gente, com essa cabeça, com essa melhora de visibilidade, a gente foi no mercado de bolsa e comprou tudo que a gente gostava, e que estava barato, né, pelas quedas, e carregou mais na parte de tecnologia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Por quê? Pô, no mundo que você está trancado em casa, o que vão consumir? É Google, Netflix, é Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza. Vamos nesses, né? Nesses a gente tem mais convicção de que vai ter um crescimento de vendas, vai ter um crescimento de lucro. Então, foi mais ou menos com essa estratégia, assim, comprar o que a gente gostava e que estava mais barato, carregar em tecnologia, manter a nossa posição em dólar, em ouro, e a gente descobriu que o cobre salva vidas, né? A gente estudando o vírus e a pandemia, a gente viu ali nos livros que o cobre tem uma característica antimicrobiana, nenhum ser vivo, né, vírus ou bactéria, sobrevive em contato com o cobre. Então, assim, os aeroportos pelo mundo, né, muitos já tinham estrutura de cobre, né, nos check-ins, não era inox. A Infraero já vem fazendo essa substituição no Brasil porque ajuda a reduzir a disseminação de bactérias e vírus. Foi até curioso, né, porque eu sempre achei que na casa dos meus avós, assim, os canos eram de cobre porque era uma tecnologia velha. Só que não, né? Assim, os canos eram de cobre porque ajudava, de fato, na purificação da água, né? Então, a gente falou, nossa, o cobre é muito importante nesse momento de vírus, né? De crise de saúde.
A gente comprou muito cobre na Dália, né, no global e no total return, e foi uma decisão super acertada e que foi assim, nasceu de um estudo, assim, a gente foi estudar, né, crises passadas, pandemias passadas e aprendeu isso. Então foi muito bacana, assim, é legal o investidor saber que às vezes as coisas não são óbvias, né, mas quando você está lendo, está estudando, aparece uma informação que é legal ter, né? Então a gente, assim, eu acho que resumindo, diversificação, eu acho que é a chave, né, da resposta, de ter um fundo, um produto, né, muito diversificado em vários ativos, ter feito esses estudos, ter apostado em tecnologia e ter apostado na maior economia do mundo. Assim, se tinha uma certa convicção, assim, era que pô, os Estados Unidos vai sobreviver a essa crise e ele vai voltar a crescer, porque é a maior economia do mundo, né? A indústria farmacêutica é muito forte nos Estados Unidos, alguma coisa vai sair de lá. E, obviamente, você tinha uma menor convicção no Brasil, né? Tinha uma dificuldade política na coordenação da crise, tinha muito barulho, a gente é um país muito pequeno dentro do mundo, a gente não tem uma indústria farmacêutica forte, então, pô, vamos apostar no cavalo onde a gente tem mais convicção. Então, naquele momento, a gente foi muito mais Bolsa Americana do que Bolsa Brasil. E ao longo do tempo a gente vai mudando, né? A gente vai fazendo essa gestão ativa e procurando mais oportunidades. E assim, e até voltando um passo atrás, né, da sua questão de que as mulheres às vezes tomam hoje, né, decisões mais rápidas do que no passado, eu acho que isso também é verdade para os homens por uma simples questão, né? Quando você tinha o CDI a 15, pô, você fala, não, eu tenho que estudar muito bem isso aqui, porque eu vou deixar de ganhar 15% ao ano, quanto que de fato eu posso ganhar nesse negócio, né? Então, você explorava mais, né? Você ficava mais resistente. Hoje, o custo de oportunidade é 2,75, né? Assim, eu fico no CDI ou eu, de fato, posso, né, acreditar que um fundo de bolsa vai ser melhor, um fundo imobiliário, um fundo de crédito, o que seja, né? Mas acho que, eu não vou dizer que qualquer coisa é melhor do que o CDI, mas tem muita coisa melhor do que o CDI. Então, acho que hoje também a velocidade de decisão tem essa balança, né? Você não tem muito para onde correr. Mas a gente ainda acha que, assim, pensando já mais em 2021, 2022, Milena, a gente acha que ainda tem boas oportunidades, tá? Assim, tem muita essa discussão se a gente já não está numa bolha, né? Porque as bolsas subiram muito, né? Num contexto de crise, num contexto de desemprego, né? Brutal. Ou será que não está muito exagerado? Tem exageros, assim, né? Mas ainda tem, a gente vê bastante oportunidade aqui e lá fora. E onde, né? Assim, não sei se você tem alguma questão antes de eu, de fato, entrar aí nos mercados e no que a gente mais está gostando hoje. Eu já ia perguntar isso mesmo. Quais são os setores? Aonde vocês enxergam aí os cavalos, né? Onde que está a alocação de vocês? Acho que a gente já pode entrar no bom da história, né? Olha, assim, é curioso, né? Porque tanta coisa aconteceu nesses últimos 3 anos, né? E que é mais ou menos o tempo de vida da Dália, né? A gente teve eleição para presidente no Brasil, a gente teve a reforma da Previdência, a gente teve todo esse vai e vem político, a gente teve agora a pandemia, teve a volta do Lula, assim, é uma infinidade de eventos, né, que acontecem aí em 3 anos. Mas ainda assim, a nossa carteira, ela mudou muito pouco. Quando a gente pensa nas empresas que a gente tem hoje na carteira de bolsa, muda muito pouco. O que muda mais realmente é o tamanho, né? Uma hora você está um pouco mais carregado no setor elétrico, outra hora você está um pouco mais carregado no setor de varejo, mas os setores e as empresas são ainda basicamente os mesmos, né? A gente acaba explorando 3 temas no Brasil. O tema de juro baixo, né? Obviamente subiu recentemente a Selic, mas vamos lá, mesmo que a Selic dobre, a gente está falando de uma Selic a 5%, a gente ainda tem muita empresa que paga dividendo de 8%, 10%, dividendo ainda não paga imposto. Então, você ainda tem boas oportunidades na Bolsa, principalmente no setor elétrico, que é um setor que tradicionalmente paga bons dividendos, além de crescimento, de resiliência, e não deixa de ser um setor defensivo, né? Porque a gente está no Brasil, né? No Brasil, tudo pode, tudo acontece em 24 horas, então é sempre bom
ter também uma característica, né, de um setor mais defensivo. O segundo tema que a gente explora em Brasil é a parte justamente de tecnologia, que assim, a gente está nesse vai e vem, abre e fecha economia, abre e fecha economia. E ainda não tem uma consistência, né, das empresas voltarem a vender normalmente. Então, assim, a gente ainda acha que empresas do varejo online vão continuar performando bem. E, obviamente, né, a gente está aqui com a internet ligada porque a gente tem energia elétrica. Então, de novo, né, volta ao setor anterior, ao tema anterior do setor elétrico. Todo mundo continua demandando energia com crise ou sem crise. E o terceiro ponto é que é curioso, assim, né, quando a gente fala que, pô, uma crise desse tamanho é bom para as empresas que estão na Bolsa. Assim, é maluco dizer isso. Mas quando a gente pensa assim, que a maioria das empresas listadas na Bolsa reportaram lucros recordes no ano de 2020, um ano que a economia praticamente ficou fechada e o desemprego bateu o pico, como? É porque, infelizmente, numa crise dessas, o pequeno e médio competidor, ele encolhe ou ele morre. Então, para essas empresas que são líderes, né, que têm mais escala, têm o melhor time de executivos, têm mais dinheiro em caixa, têm acesso a um endividamento mais barato do que um pequeno ou médio, né, competidor, elas acabam saindo fortalecidas da crise, né? Então, empresas como Localiza, como Alpargatas, Arezzo, assim, são empresas líderes no seu segmento, né? A maior empresa de calçados, Arezzo, maior empresa de locação de carros, Localiza, maior empresa global, né? Vendedora de chinelos, né? Havaianas, que é Alpargatas. Então, assim, apostar, né, nessa liderança, de novo, né, a gente faz isso há mais de 20 anos, Milena, então a gente já viu crises da década de 90, do início dos anos 2000, então a gente viu, a história se repete, né, essas empresas elas sobrevivem e saem fortalecidas, então a gente apostou muito nessas empresas grandes e líderes nos seus setores. Então isso foi e ainda é parte da nossa carteira de Bolsa Brasil. E aí, quando a gente pensa no mundo, os Estados Unidos, né, que é a maior economia do mundo, vai crescer 7% esse ano. E talvez cresça mais 5 ou 6 em 2022. A China, que também, né, divide ali o páreo, né, com a maior potência do mundo, também vai crescer 9% esse ano, 8,9%, o ano que vem talvez 7,8%. Assim, quando você tem o mundo crescendo nessa velocidade, não tem o porquê ficar fora disso, né? De novo, as duas maiores economias do mundo vão crescer quase 2 dígitos, e a Europa também vai crescer bem. Infelizmente, o Brasil ele não vai aproveitar desse crescimento coordenado do mundo, a gente vai crescer menos, porque a gente está com uma dificuldade maior em se recuperar, tem toda uma diferença de qualidade de setores no Brasil, a velocidade dessa recuperação, mas ainda tem boas coisas no Brasil, né? Então, assim, é difícil não gostar de Estados Unidos nesse momento, é difícil não gostar de Ásia nesse momento, pelo fator crescimento, né? Você tem uma abundância de liquidez no mundo com todos esses estímulos, é muito dinheiro, né, jogado nas economias, o mundo está oferecendo juro zero, praticamente, né, ou juro negativo, dependendo da geografia, e o dinheiro busca crescimento, né? O dinheiro busca onde os lucros vão crescer. Então, dito que você tem uma boa visibilidade do PIB do mundo, o dinheiro acaba indo, né, para essas geografias. E a gente quer aproveitar disso. A gente aproveita muito através do Dália Global, que o mandato dele é investir mais fora, é 80% fora e 20% investido no Brasil. E o Dália Total Return é meio que o inverso, né? Ele investe 80% em ativos locais, né, seja bolsa, seja juros, e 20% investido em ativos no exterior. Então, assim, eu acho que com essa diversificação, se alguma coisa der errado, a gente se sente mais protegido, e se as coisas realmente deram certo, como a gente acha que dá, a gente acha que a gente está com os ativos certos para esse cenário de mundo e de Brasil. Mas, assim, no geral, a nossa cabeça é cautelosamente otimista, né? Porque, de novo,
E ainda tem incertezas, ainda tem barulhos de curto prazo que atrapalham, mas como você falou, né? Mercado preocupado com a questão do estímulo nos Estados Unidos, tributação de fortunas, o pessoal preocupado aqui no Brasil com o cenário político, né? Que todo dia tem uma novidade. A gente encara isso muito como ruído de curto prazo. Obviamente, sacode o mercado, os fundos sacodem um pouco, a nossa diversificação ela ajuda, porque, de novo, cortou os juros, o Banco Central quer defender a moeda, o dólar vai cair. O dólar só subiu desde a queda da Selic. Porque não depende só do juro, né? Depende de crescimento, depende de cenário político, depende de cenário mundo, né? Por que o dólar vai perder valor contra o real? Né? A gente está me tropeçando na questão da pandemia, a gente está começando, né, agora a acelerar a vacinação, mas a gente tem um governo que às vezes bate cabeça. Então, assim, por que o real vai se valorizar à frente do dólar? A gente ainda acha o dólar um bom ativo, né? Mas a gente tem a nossa cautela, né? A gente tem ali um bom pé no chão para lidar com essas incertezas ainda. Ô, Sara, e falando de cautela, nas estratégias de vocês utilizam derivativos para proteger ou só nas posições direcionais, como ouro, cobre, moedas? Como que vocês fazem isso estrategicamente? Vocês têm utilizado operações de derivativos ou vocês não usam isso? Não, a gente pode usar, assim, a questão do dólar e dos metais, às vezes, muitas das vezes, né, a gente compra esses ativos porque a gente acredita que eles vão subir, né, como a gente acreditava que os Estados Unidos iam crescer, que os Estados Unidos seriam o primeiro a sair da crise, como o coração da tecnologia no mundo está na Bolsa Americana, né, por conta dos lockdowns, dinheiro vai para lá, né, o dólar vai subir, as pessoas vão comprar ativos em dólar. E a questão do ouro e do cobre, assim, o cobre que eu falei, a gente apostou, assim, o preço do cobre vai subir, porque a demanda por ele vai subir, né? E você não imprime cobre, né? O cobre também tem uma oferta, assim como o ouro, limitada. Então, a gente comprou esses ativos apostando no aumento de preço deles, mas, obviamente, ele também nos protege, né? Acaba sendo um hedge com direção, sabe? Servia para proteger, mas a gente também apostava na direção de alta. Os derivativos, o que a gente pode fazer, por exemplo? Poxa, pensando no Brasil, né? A gente tem aquela síndrome do vira-lata, né? Mas o Brasil, apesar dos tropeços, a gente é o quarto país do mundo mais vacinado. A gente vai ter uma capacidade de produção do Butantan, da Fiocruz, que é capaz de, assim, mesmo com uma margem de erro, assim, mesmo com uma margem de, né, desculpa meu francês aí, o pessoal, uma margem de cagada, né, assim, que possa acontecer, ainda assim, a gente pode chegar no final de junho com 60% da população vacinada. Então, tipo assim, a gente vacinou mais do que a Alemanha, mais do que a França, a gente está indo bem na vacinação. Então, assim, existe de verdade uma luz no fim do túnel, mas é um processo. A gente ainda está com um cenário de juro baixo. A economia vai voltar a se recuperar. Então, assim, mas tem incerteza. Que, de novo, né, ontem lá o pessoal do Exército lá foi demitido. Então, assim, às vezes você acredita que existe a luz no fim do túnel, mas pode ser que tenha um blackout momentâneo. Então, o que a gente faz? Em vez da gente comprar, por exemplo, o índice, a gente pode comprar opções do índice. Tipo, se der certo, a gente ganha muito. Se der errado, a gente perde só o prêmio da opção. É uma perda limitada, é uma perda calculada. Então, a gente pode, sim, usar desses instrumentos, principalmente de opções, né? Para fazer, de novo, se der certo, ganha. Se der errado, a perda é muito limitada. Praticamente, a gente não sente isso na cota. Maravilha. Sara, a gente está chegando no finalzinho, porque não tem como ser curtinho com você. Faz um ano que a gente queria bater esse bate-papo, ter esse bate-papo, né? E eu queria assim, que você falasse as suas considerações finais. Como você falou, vocês são cautelosamente otimistas, né?
Eu sou otimista nata, eu sempre acho que tudo vai dar certo, né? Você tendo razões para isso e tendo os veículos corretos, né? O que é o veículo correto? É aquele que você acredita, é aquele que você entende, né? Não adianta você sair atirar para tudo quanto é lado se você não entende aquilo ali. Então a gente sempre provoca o nosso cliente aqui no Ápice a ele entender, né? Primeiro o que ele quer, qual é o momento de vida dele, qual é a realidade dele, e aí a gente busca dentro do que é a realidade dele, expectativa, a gente busca os gestores ali, as casas que vão compor melhor esse portfólio. Então, eu queria que você falasse aqui para a gente, nesse minutinho final aqui, por que você acha que a gente pode fazer um combo? Eu enxergo o Dália como um combo para o cliente. Então, total return, global, e quem tem um apetite a mais e quer apostar um pouco mais só no Brasil, institucional, que é o FICFIA. Como que você consideraria esse combo no mundo perfeito hoje? Mais concentrado no global, mais no total return? Dá essa luz aqui para a gente, para o investidor, nessa alocação de Dália. Não, vamos lá, eu acho que eles são produtos bem complementares, tá? Assim, eu acho que um não exclui o outro, né? Num você está muito mais exposto às maiores economias do mundo, e no outro você acaba, né, ficando mais exposto à economia local, ao Brasil. Então, acho que eles são complementares, não são excludentes. Os dois são super diversificados, assim, né? Acho que é importante o investidor saber tudo que a gente tem no global, a gente tem no total return, só que com tamanhos diferentes, né? Eu posso ter muito mais bolsa americana no global do que eu posso ter no total return, pelo mandato de cada fundo. Eu teria os dois, assim, eu gosto dos dois. Sim. O global, ele tende a sacudir um pouco menos, eu acho, né? Minha percepção, porque ele, de fato, ele é mais diversificado e ele é diversificado em geografias, que normalmente os investidores globais também atuam. O investidor global também tem uma cabeça de investimento mais a médio e longo prazo. A bolsa no Brasil, ela ainda é muito explorada por investidores de mais curto prazo, então ela tende a ser um pouco mais volátil. Acho que a combinação dos dois é boa. Eu, pessoalmente, né, eu gosto muito do Dália Global. Ele nasceu por uma necessidade nossa, né, dos funcionários da Dália. A gente um dia se perguntou quanto da nossa poupança está investida nas maiores economias do mundo. Assim, talvez ali o mais agressivo da Dália tivesse 5% da minha poupança, né, está investido lá fora. Mas a maioria não tinha nada, assim, a gente falou, nossa, é muita loucura, a gente tem que exportar parte da nossa poupança, né? O mundo vai crescer, a tecnologia está lá fora, essa coisa de eletrificação, né? Essa demanda global por energia limpa, isso vai ser explorado lá fora. Infelizmente, a nossa bolsa não tem isso ainda, né? Vamos criar um fundo global, né, que mantenha a nossa essência, né, de um fundo diversificado, consistente, perene, que a gente durma bem, que a gente saiba o que está fazendo. Foi daí que nasceu, né, a ideia do Dália Global. Então, eu, pessoalmente, eu gosto muito, assim, de novo, nesse momento que a gente está, assim, com uma boa convicção de que o mundo vai crescer muito esse ano e ano que vem, eu acho que, de fato, o brasileiro tem que, sim, exportar um pedaço da sua poupança agora. Então, essa é a mensagem, assim, eu acho que diversificar, explorar essas oportunidades lá fora, obviamente estudar os fundos, os gestores, né, onde as pessoas vão investir, não necessariamente tem que ser na Dália, né, acho que a pessoa tem que ter uma empatia pelo gestor, tem que gostar da filosofia da casa, assim, de novo, não tem que ter medo do Banco Central subir a Selic, porque, de novo, se a Selic dobrar para 5, com uma inflação que está rodando perto de 5, o juro real ainda vai ser 0, assim, você vai tirar o seu dinheiro depois de um ano lá do fundo de CDI, o mesmo valor que você depositou, tirando a inflação. Assim, não tenha medo, né, dos jornais falando que o juro subiu. O juro real ainda vai continuar muito perto de 0 ou em algum momento até negativo. Se a gente tiver um pico, né, de inflação, existe essa expectativa, né? Então, procurar outras alternativas de investimento para, de fato, fazer render a nossa poupança. Maravilha! Sara, chegamos ao final.
Uma pena, porque eu conversaria horas aqui com você, mas espero que todos tenham gostado. É um pouquinho da Dália que a gente trouxe aqui através da Sara e um pouco da Sara para todos vocês. Quero agradecer imensamente os cafés da manhã que a gente tomou hoje. Muito obrigada a vocês que nos assistiram. Tudo vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, depois passem lá, dê o joinha, isso é muito importante para a gente. Tem material lá com informação de qualidade muito bom para vocês. Sara, muito obrigada pelo teu tempo, obrigada pelo seu chá de hibisco e pelo meu cafezinho que a gente tomou juntas aqui. Muito obrigada, um excelente dia para todo mundo. E abril está começando, amanhã, um excelente mês de abril para todos vocês. Aqui é só elogios, eu estou recebendo aqui todo mundo, elogiando bastante, Sara. O Ápice é super fã da Sara, é super fã da Dália. E muito obrigada pela parceria de sempre e pelo esse nosso cafezinho no dia de hoje. Muito obrigada a todos. Até o nosso próximo Ápice Talks. Bom dia, tchau, tchau.